né, para avaliar, para estudar os efeitos dos agonistas de LP1 associados a mediadores pró-resolutivos no tratamento da obesidade. Bom, esse é meu grupo de pesquisa querido, que está comigo aí desde 2021, né? Então, já tem um tempinho que eu faço parte do grupo de pesquisa em imunometabolismo. Aqui eu tenho muito carinho, onde eu aprendi muito e aprendo todos os dias. Então, essa aqui, né, é a fotinha das meninas que fazem parte aí do nosso grupo, a minha orientadora, a Daliene, que a gente chama carinhosamente de Dadá. E para quem quer, né, conhecer mais sobre o grupo, eu deixo aqui o arroba, né, do nosso Instagram. A gente tem palestras que a gente faz semanalmente, que é aberto para o público. Então, quem tiver mais interesse sobre a área, está super convidado, né, a nos conhecer mais. Bom, a palestra que eu escolhi dar hoje, ela vai muito de encontro com o tema do curso, né? E apesar de não ser o que eu de fato pesquiso, né? Mas é um tema muito relevante que a gente, que no caso eu como nutricionista, realmente é uma coisa que a gente precisa saber. Então, por isso que eu escolhi trazer esse tema, e eu espero que vocês gostem. Aqui eu trouxe um sumário da apresentação, só para a gente alinhar as expectativas, o que vocês podem esperar dessa palestra. Então, eu vou começar falando um pouco, né, sobre a ciência foi feita para quem, depois discutir um pouco mais sobre por que é preciso incluir ambos os sexos no desenho experimental, discutir sobre o sexo biológico ser um determinante para a nutrição e para o metabolismo, hormônios gonadais, metabolismo, e aí a gente vai discutir um pouquinho tanto do papel do estrogênio, mas também do papel da testosterona no metabolismo. Por fim, eu vou falar sobre as diferenças sexuais no metabolismo energético e o impacto das diferenças metabólicas em necessidades alimentares e nutricionais. Então, aqui eu começo com um questionamento, que a gente já vem refletindo, né, ao longo desse curso de verão. Mas a ciência ela foi feita para quem? Grande parte das pesquisas da área do metabolismo, elas são realizadas em machos. E por que isso, né? Aí eu achei um artigo muito interessante justificando, né, o porquê que normalmente tem essas escolhas. E aí, eu selecionei essas três, as que eu achei que realmente poderiam explicar mais, que no caso seria a presença do ciclo estral, e isso é visto como um fator de variabilidade da fêmea, né? Fêmeas frequentemente apresentam fenótipos metabólicos menos severos. Então, por exemplo, elas têm um menor ganho de peso em dietas hiperlipídicas. A gente vai até ver isso mais para frente. E com isso tem uma busca por modelos que respondam mais rápido a intervenções. Então, por exemplo, quando vai induzir a obesidade, por exemplo, em um camundongo, o macho ele responde de uma forma mais rápida. O ganho de peso ele é mais rápido, ele é mais expressivo e acaba que ele é mais usado em pesquisas relacionadas com metabolismo, relacionado com o consumo de dieta hiperlipídica, por exemplo. Só que isso é um problema, né? Porque também tem o lado das fêmeas. E elas não serem incluídas nesses estudos acaba que limita muito até mesmo o estudo de intervenções, sejam nutricionais, sejam farmacológicas, e isso realmente é um problema. Então, homens e mulheres, eles apresentam diferenças metabólicas influenciadas por fatores hormonais. E as respostas às intervenções nutricionais metabólicas, elas vão variar entre os indivíduos, então não vai ser a mesma coisa para o homem e para a mulher. A variabilidade biológica ela é informativa e não um erro experimental. Então, muito se justifica, né, que não inclui a fêmea, por exemplo, por conta dessa variabilidade. Mas isso é informação, né? Isso é algo que é importante para a gente saber. Principalmente porque quando a gente pensa que está sendo desenvolvida uma pesquisa científica, isso lá na frente vai ter que promover, por exemplo, a saúde, o bem-estar da população. E como que eu promovo a saúde e o bem-estar da população, sendo que eu só estudo, por exemplo, o macho, não estudo a mulher, não estudo a fêmea? E por fim, né, reconhecer essas diferenças, então, é essencial para estratégias de saúde mais eficazes. Então, gente, é preciso incluir ambos os sexos no desenho experimental, que é o principal ponto do nosso curso aqui que a gente realmente quer convencer vocês, né? E aí eu começo agora, de fato, né, falar do tema que foi escolhido para apresentar nessa manhã.
O sexo biológico, ele é um determinante para a nutrição, para o metabolismo? E a resposta é que sim. E assim, gente, eu poderia falar de várias coisas, poderia explicar de várias coisas por que é determinante. Mas um dos principais fatores que interfere, né, nessa determinância é o papel do estrogênio e da testosterona no organismo, no homem e da mulher, que são os principais hormônios gonadais que são produzidos a partir de hormônios esteroides, que são produzidos a partir do colesterol. Eles são hormônios esteroides produzidos a partir do colesterol. E tanto o estrogênio quanto a testosterona, eles estão envolvidos no processo de deposição de gordura, no metabolismo de glicose e a ação da insulina, no metabolismo de proteínas e também nas necessidades alimentares e nutricionais. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o estrogênio. O estrogênio, ele é produzido principalmente nos ovários e também ele é produzido pela placenta, né? Em uma grande quantidade no contexto da gestação. Só que ele também pode ser produzido em menores quantidades em outros órgãos, como tecido adiposo, glândulas suprarrenais, fígado, mamas e cérebro. E entre as funções do estrogênio, nós temos o desenvolvimento do sistema reprodutivo e características sexuais secundárias, que é o que a gente mais ouve falar, né? Mas também ele é responsável pela homeostase de tecidos não reprodutivos, como tecido adiposo, fígado, músculo e cérebro. E isso promove uma homeostase metabólica. Então, a sinalização do estrogênio no organismo promove a homeostase metabólica, e isso é muito importante para realmente o metabolismo funcionar bem. E quando há uma desregulação da sinalização do estrogênio, isso acaba ocasionando muitas doenças relacionadas com o metabolismo. Então, obesidade, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas no fígado e também condições relacionadas com a fisiologia mais neuroendócrina. Então, por exemplo, até mesmo a questão do Alzheimer, por exemplo, ele está relacionado com uma desregulação da sinalização de estrogênio, entre outras condições mais relacionadas com a neuro. Então, quando o estrogênio ele está presente no organismo, que no caso, principalmente no caso de mulheres, né, que elas que produzem em grande parte o estrogênio, o homem não é que ele não produz, mas é uma produção muito, muito pequena, né? Ele é mais predominante realmente nas mulheres. Então, quando o estrogênio ele está presente, há uma diferença na deposição de gordura corporal. Então, o que que a gente vê? É que nas mulheres, elas têm uma menor deposição de gordura visceral e uma maior deposição de gordura subcutânea. Que aí a gente fala que a mulher, ela tende a acumular mais gordura nos quadris, nas coxas, nos glúteos. Isso é gordura subcutânea. E aí a gente fala que a mulher, ela tem esse padrão de corpo aqui, que seria o corpo ginoide, que ele seria nesse formatinho de pera aqui, como se realmente a deposição de gordura ela fosse mais embaixo aqui, né? Como se fosse a pera, que ela é mais larguinha aqui na base. Então a mulher ela tem mais um acúmulo de tecido adiposo mais embaixo na região dos quadríceps, das coxas e glúteos. Agora, no caso onde o estrogênio está reduzido ou ausente, quais exemplos que a gente pode dar? A menopausa, que é onde o estrogênio ele cai a sua produção, né? Quando a mulher ela passa por esse momento. No caso de ovarectomia, que realmente aí vai ter retirado os ovários de camundongos, de camundongas, por exemplo, e o estrogênio ele também vai ser reduzido, né? E também em homens, como eu já tinha falado anteriormente. E quando a gente tem essa ausência ou redução do estrogênio, a gente já tem uma menor deposição de gordura subcutânea e maior deposição de gordura visceral ou abdominal, que no caso seria uma deposição de gordura realmente mais ali entre os órgãos, no abdômen, na região central, gerando esse padrão de corpo aqui que a gente chama de andrógeno, que é o padrão de corpo aqui da maçãzinha. Por que a maçãzinha? Porque justamente aqui fica mais acumulado gordura, e essa gordura seria visceral, essa gordura abdominal. E aí, aqui eu trago um esquema, né, mostrando exatamente isso. Aqui a gente tem o homem, esse mais laranjinho aqui é a gordura visceral, e o mais amarelinho é a gordura subcutânea. Então, o homem ele tem uma maior deposição de gordura visceral. A mulher, apesar de ela ter gordura visceral, ela tem uma maior proporção de gordura subcutânea.
E no caso, por exemplo, da menopausa, né, quando as mulheres elas passam pela menopausa, a deposição de gordura visceral, ela aumenta. E apesar da subcutânea também aumentar, ela não aumenta de uma forma tão saudável. Então, sendo uma coisa mais preocupante. E beleza, por que que isso é importante? Gordura subcutânea, gordura visceral, o que que é isso, né? Qual que é a diferença? Por que que isso é relevante? Isso é, principal, a principal relevância disso é porque a gordura subcutânea e a gordura visceral, elas funcionam de uma forma diferente. O metabolismo dessa gordura, é diferente. E por isso que é uma coisa que a gente tem uma preocupação maior. Então, por exemplo, a gordura subcutânea, ela é uma gordura que a gente considera é, mais saudável, digamos assim. Ela tem é um tecido adiposo que ele é, por exemplo, mais sensível à insulina. A diferenciação dos adipócitos, elas ocorrem de uma forma mais saudável. Os adipócitos aqui, que são as células do tecido adiposo, né? Eles se multiplicam de uma forma mais saudável, tem uma vascularização adequada. Nesse tecido adiposo, a gente tem a presença de adipocinas, que são proteínas de uma característica mais anti-inflamatória. E esse tecido adiposo subcutâneo, ele está mais relacionado com proteção cardiovascular, proteção com diabetes. Então, é como se fosse um tecido adiposo que ele é mais metabolicamente saudável. É claro que não é ideal que ele tenha uma expansão gigante, né? Tipo, não é adequado que a gente tenha uma grande quantidade de tecido adiposo subcutâneo. Mas, nas quantidades adequadas, ele realmente tem uma característica mais protetora e é um tecido adiposo mais realmente saudável. Só que o problema do tecido adiposo visceral é que, por exemplo, a gente pode até ver aqui na figura que ele tem os adipócitos, que são as células do tecido adiposo, maiores. E quanto maior uma célula de um tecido adiposo, mais ela vai produzir proteínas de característica pró-inflamatória, a vascularização desse tecido adiposo, ela fica afetada, ela fica mais inflamada. Então, o tecido adiposo visceral, ele tem uma característica pior, né? Ele tem uma característica mais pró-inflamatória. Então, a gente vê aqui a produção de algumas adipocinas, por exemplo, como leptina, TNF-alfa e L6, que estão relacionados com processos mais inflamatórios. A gente tem a diminuição de adipocinas com característica anti-inflamatória, realmente porque aquele microambiente do tecido adiposo, ele fica mais inflamatório. Então, por isso que o tecido adiposo visceral, ele é mais preocupante, porque justamente por esse padrão mais pró-inflamatório, essa expansão do tecido adiposo não tão saudável, pode contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento de diabetes, doenças metabólicas e cardiovasculares, obesidade, por exemplo. Então, como eu tinha falado, o estrogênio ele favorece a deposição de gordura subcutânea. Então, quando temos uma menor quantidade de estrogênio, como por exemplo em mulheres, pós-menopausa, homens, no caso de ovarectomia, a gente tem uma maior deposição de gordura visceral, também uma maior incidência de obesidade abdominal, de doenças cardiovasculares e de diabetes tipo 2. E a gente vê muito isso aqui nesse estudo, muito interessante, que eles basicamente o que eles fizeram? Eles pegaram machos, pegaram fêmeas que tinham os ovários, né? Machos, só machos que eles pegaram as fêmeas que tinham ovários, fizeram ovarectomia em outras fêmeas, então tiraram os ovários dessas fêmeas. E em outro grupo, nas fêmeas que elas tiveram os ovários retirados, que fizeram ovarectomia, eles aplicaram estrogênio. Então, é basicamente isso aqui, ó, os machos, as fêmeas que têm ovários, essas não têm ovários, e essas também não têm ovários, mas elas receberam estrogênio. Então, o que que a gente vê? Aqui eles fizeram eles fizeram esses animais consumirem diferentes tipos de dieta, mas eu quero que vocês foquem nessa HF aqui, que é a dieta rica em gordura. E essa LF, que é o quadradinho, é a dieta normal que o animal consome. Então, o que que a gente vê? O animal que é macho, a gente vê que o ganho de peso corporal dele, depois que ele vai consumindo a dieta HF, que é a dieta rica em gordura, a gente vê o peso dele aumentando. Olha como que o da fêmea não aumenta como o do macho, né? Não chega nem a ser significativo.
Estão mostrando aquilo que eu falei lá atrás. Realmente, a fêmea ela tem uma maior resistência em aumentar, por exemplo, a gordura, o peso corporal, aqui nesses estudos experimentais. Então, por isso que acabam preferindo machos, porque eles acabam tendo uma resposta mais rápida quando consomem a dieta HF. E aí, quando as fêmeas, né? Então, aqui as fêmeas elas não tiveram ganhos de peso corporal tão grande, né? Quando elas passam pela ovarectomia, esse peso ele aumenta, então mostrando, olha, né, tirar os ovários, tirar o estrogênio, realmente parece que foi algo importante, porque fez essas fêmeas ganharem peso. E aí, quando eu coloco essas fêmeas, quando eu aplico o estrogênio nessas fêmeas, esse ganho de peso que foi visto quando elas estavam overectomizadas, não acontece mais. Então, ela volta assim com o mesmo padrão ali, com um padrão parecido com as fêmeas que têm ovários, né? Então, mostrando justamente esse efeito protetor do estrogênio no ganho de peso. E a mesma coisa que a gente vê na adiposidade abdominal, que está relacionado com a gordura visceral que eu falei no slide anterior. Então, os machos, eles têm quando eles consomem a dieta rica em gordura, eles têm um aumento aqui da adiposidade abdominal. As fêmeas, elas têm uma maior resistência em aumentar. Quando elas são overectomizadas, elas aumentam essa adiposidade abdominal. E quando elas recebem o estrogênio, é, isso é revertido, né? Então, elas não ganham tanto tecido adiposo visceral. E a gente vê isso aqui muito nítido nessas lâminas histológicas de tecido adiposo visceral, que basicamente a gente pega, né, o tecido adiposo, a gente faz essas lâminas e a gente faz uma análise da morfometria dos adipócitos. Então, a gente tem programas que fazem isso, né? Mas é como se fosse contar o tamanho de cada adipócito daquele ali. E aí a gente vê aqui, por exemplo, no HF, né, que é a gordura, que é a dieta rica em gordura, olha como são as fêmeas que têm os ovários, né, que produzem estrogênio normalmente. As que não produzem, como os adipócitos, eles aumentam de tamanho, né? É muito visual, e aqui nesse gráfico ele mostra isso pra gente em dado numérico. Mas aqui a gente consegue ver visualmente. E quando tem a presença do estrogênio nessas fêmeas que passaram pela ovarectomia, esses adipócitos eles reduzem. Então, é uma coisa muito interessante de ver que como realmente o estrogênio ele tem esse papel de mexer com a arquitetura mesmo do tecido adiposo. E aqui a gente tem uma ressonância magnética abdominal mostrando justamente aqui nós temos duas pessoas com obesidade. Uma é mulher e outra é homem. E olha como que é diferente a deposição de gordura. Isso aqui é a mulher, ela tem uma maior quantidade de gordura subcutânea, que é essa aqui que fica mais à extremidade, que eu tô passando o cursor. E a visceral, que é a que fica mais aqui entre os órgãos, tem, mas não tem tanto quanto o homem. E o homem ele já tem uma menor quantidade de tecido adiposo subcutâneo. E isso, gente, é realmente algo preocupante, é algo realmente característico, porque, por exemplo, homens, eles tendem a desenvolver, por exemplo, mais doenças cardiovasculares, justamente porque eles tendem a acumular mais tecido adiposo visceral, que está relacionado mais com o risco cardiometabólico. E agora falando sobre o metabolismo da glicose e da ação da insulina, é algo que também o estrogênio parece desempenhar um papel essencial. Então, por exemplo, no metabolismo normal, o que que a gente espera? A gente come e aí a glicose ela vai para o nosso sangue, ela é absorvida e vai para o sangue. E essa glicose ela aumenta, né, em um dado momento, e aí a partir que o organismo viu que essa glicose aumentou porque eu acabei de comer, o pâncreas ele vai começar a secretar insulina. Então, começou a secretar insulina, e aí essa insulina ela vai se ligar aqui ao seu receptor, permitindo que a glicose ela entra para a célula, né, que ela seja metabolizada, e aí os níveis de glicemia no sangue eles abaixam, e a gente evita, por exemplo, de ter problemas relacionados com hiperglicemia, por exemplo, que é o que a gente vê muito na diabetes. Só que quando a gente tem uma situação de resistência à insulina, há um problema da ligação da insulina com o receptor, e aí nós temos inúmeros motivos que podem ocasionar isso, mas
pela insulina não conseguir se ligar tão bem ao seu receptor, a glicose ela não entra para a célula, não é metabolizada da forma correta, e aí a gente tem um acúmulo de glicose na corrente sanguínea, gerando também uma hiperglicemia, mas isso ilustra justamente o que é a resistência à insulina, que pode ocasionar, por exemplo, a diabetes que a gente tanto ouve falar. E o estrogênio, ele parece desempenhar um papel essencial no metabolismo da glicose e na sinalização da insulina. Então, por exemplo, tem esse estudo aqui muito interessante que, peraí, que ele mostrou que fêmeas que elas passam pela ovarectomia, elas têm um aumento na glicose sanguínea e quando elas recebem estrogênio, olha como que a glicose ela cai em relação às fêmeas que não recebem o estrogênio. E aqui a mesma coisa, e a mesma coisa acontece até em macho. Então, o macho que ele recebe o estrogênio, ele tem uma redução também da glicose, mostrando realmente o papel do estrogênio no metabolismo da glicose. E aqui a gente vê a mesma coisa, que é um teste de tolerância à glicose, que basicamente injeta a glicose no animal, e aí é esperado que essa glicose aumenta. Então, aqui, por exemplo, depois de 15, 30 minutos, a gente vê essa glicose aumentando. Mas, por exemplo, se o pâncreas estiver secretando insulina corretamente, essa glicose ela começa a entrar para dentro da célula e a glicemia ela tende a reduzir. E olha como que as fêmeas que têm a ovarectomia, elas apresentam um aumento da glicose, mas essa glicose ela demora a voltar aos níveis normais, né? Demora mais do que as fêmeas que têm ovários, que têm a produção de estrogênio normal, mostrando que realmente o estrogênio ele tem, parece ter um efeito que controla, né, esse metabolismo. E aí, quando gera essa curva, a gente faz um cálculo da área sobre a curva aqui, que basicamente é um cálculo para a gente ver como que tá esse um cálculo que faz para ver como que é o tempo que essa glicose ela fica mais aumentada. Então, por exemplo, aqui na fêmea que tem a ovarectomia, ela tem uma área maior aqui sob a curva. E ela tem uma tolerância à glicose pior, justamente porque ela fica com hiperglicemia durante muito tempo. E aí a gente vê justamente isso aqui. Que a fêmea que ela tem a ovarectomia, ela tem uma área sob a curva maior, mostrando que realmente está tendo algum problema ali para metabolizar essa glicose. A gente não pode em si falar que é uma resistência à insulina, porque para afirmar isso a gente precisaria fazer o teste de tolerância à insulina. Mas pode indicar que há uma resistência à insulina ali justamente porque a glicose ela está demorando, né, a voltar aos níveis normais. E quando a gente coloca o estrogênio, né, para essas fêmeas overactomizadas, a gente vê que há uma resposta melhorada, né, nesse teste de tolerância. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que tem uma área sob a curva menor, né, e essa hiperglicemia que, no caso, costuma ocorrer após a administração dessa glicose, ela estabiliza de uma forma mais rápida, comparado quando a fêmea é ovarictomizada. E a mesma coisa acontece nos machos, né, quando eles recebem o estrogênio. Outra coisa também com o estrogênio, ele vai interferir muito no metabolismo de proteínas na massa muscular. E aí eu trouxe essa figura dessa revisão mostrando o que o estrogênio ele interfere, né? É, na saúde da massa muscular. Então, por exemplo, estimula a proliferação de células satélites, promove a preservação da massa muscular, da quantidade da massa muscular, favorece o turnover proteico, também interfere de uma forma positiva na saúde de mitocôndrias. Então, realmente o estrogênio ele também tem esse efeito protetor na massa muscular. E no caso da menopausa, que a gente já falou até muito ao longo desse curso de verão, a menopausa ela tem essa queda, né, do estrogênio, e a gente tem muitos estudos avaliando a terapia de reposição hormonal, mostrando que realmente parece ter uma melhora, né? A doutora Sabrina, ela até tinha falado muito sobre essa terapia de reposição hormonal, né? E aí é que a gente vê uma meta-análise mostrando justamente isso, que mulheres pós-menopausa que apresentam essa terapia de reposição hormonal, elas apresentam melhoras em vários, em vários, é, em vários, ai gente, fugiu a palavra.
Enfim, elas apresentam melhoras em vários parâmetros metabólicos. Então, por exemplo, a composição corporal. Tem uma redução da gordura abdominal, aumento da massa magra, o metabolismo de glicose da insulina também aumenta, então diminui a resistência à insulina, a glicemia de jejum também reduz, o perfil lipídico também melhora. Então, justamente mostrando que a terapia de reposição hormonal é algo que é importante, mas que deve ser feito, né, com orientação médica individualizada para cada caso. Agora, falando um pouco sobre a testosterona, acho que um dos efeitos que a gente mais conhece e ouve falar aí é que ela estimula a síntese de proteína muscular, né? E também ela inibe a degradação, resultando em maior massa muscular esquelética absoluta em homens comparados a mulheres com o mesmo IMC. E na mídia a gente vê frequentemente a divulgação do uso de testosterona para finalidade estética, visando o aumento de massa muscular, principalmente no âmbito esportivo e assim, gente, isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque isso não é indicado. A indicação correta da testosterona, ela só deve ser feita com indicação médica, né? E quando há alguma deficiência hormonal que ela é comprovada ou por exame, né, ou por sintomas clínicos. Então, é algo que deve ser feita por um médico individualizado para cada caso. Até mesmo porque os riscos da administração indevida de testosterona são muitos. Então, por exemplo, tem aumento do risco cardiovascular, infertilidade e atrofia testicular, alterações neuropsiquiátricas como irritabilidade, agressividade, e também dislipidemia. Então, é uma coisa aí que tem, né, que tem muita atenção. E aqui a gente vê, né, o papel dessa testosterona justamente nesse ganho de massa muscular, né, nessa parte mais relacionada com hipertrofia muscular. Esses animais aqui são machos, né, eles passaram por uma cirurgia de orquiectomia, que é basicamente como se fosse a ovarectomia do macho, né? Então, os testículos deles, eu não sei se são, acho que são retirados, se eu não me engano. Então, os animais, eles são, de certa forma, castrados, né? E aí a gente vê que esses animais que eles passam por essa cirurgia, que a gente tem vários compartimentos de músculos, e aí eu trouxe até um camundongo aqui para a gente ver onde ficam esses músculos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o EDL, que é o músculo extensor longo dos dedos que ele fica aqui nessa região. Tem o plantar, o TA é o tibial anterior e o sol aqui é o sóleo. Então aqui a gente tem, né, só a ilustração só para vocês verem onde que fica. Mas basicamente são músculos que a gente avalia, né, no camundongo. E a gente vê, por exemplo, que quando é feita essa cirurgia, né, da castração do animal, há uma redução da da massa muscular relativa desses músculos, né? Então, é essa barrinha branquinha aqui. Então, a gente vê uma redução. E quando tem esses animais, eles recebem a testosterona, essa massa relativa ela volta a aumentar, mostrando justamente o papel da testosterona, né? Nesse ganho de massa muscular. E ele também, a testosterona também regula proteínas que estão relacionadas com a síntese para hipertrofia muscular, como a AKT-mTOR, que é uma das que a gente mais ouve falar. Então, por exemplo, o animal que ele é castrado, ele tem uma redução dessas proteínas, e quando recebem a testosterona, aqui está ND, mas é um anabolizante que ele é derivado da testosterona, né? Essas proteínas elas voltam a aumentar. Então, ou seja, né, tá estimulando mais síntese muscular, por exemplo. E aqui a gente vê a mesma coisa, que eles fazem uma dose crescente de testosterona nos animais e a gente vê, né, essas proteínas aqui sendo mais expressas ao longo da administração da testosterona nesses animais que são castrados. A testosterona também, ela tem a capacidade de promover a lipólise específica no tecido adiposo visceral. Então, lembra que eu falei que o homem, ele tende a acumular mais tecido adiposo visceral? A testosterona, ela, de certa forma, regula isso também de uma forma melhor para que isso não seja de uma certa forma tão negativa, digamos assim. Então, por exemplo, a lipólise nesse tecido adiposo, ela é mais
mais expressiva. Então, a testosterona ela vai aumentar a sensibilidade às catecolaminas, aumentar os receptores beta-adrenérgicos, ativação da HSL, promovendo a lipólise, né, o que diminui o armazenamento de gordura. Então, é como se a testosterona fosse um contrarregulatório ali para o homem simplesmente não sair acumulando também gordura sem parar. Então, aqui tem uma figura justamente, um esqueminha que mostra justamente isso, que a testosterona ela estimula a lipólise, né, controlando, por exemplo, o peso do tecido adiposo, e ela inibe, por exemplo, produção de leptina, que tem uma característica mais pró-inflamatória, diferenciação de adipócitos precursores, justamente para controlar essa deposição de tecido adiposo. E quanto a níveis baixos de testosterona, a gente pode ver isso, por exemplo, no hipogonadismo, na andropausa. E quando há uma deficiência dessa testosterona, a gente, por exemplo, tem um maior acúmulo de gordura visceral, problemas metabólicos acabam tendo uma maior chance de ocorrer, né? Então, diabetes acaba sendo tendo maior risco nessas pessoas de acabar sendo desenvolvida, risco cardiovascular, disfunção erétil, o ganho de massa muscular ele também vai ser afetado. Então, realmente, quando há níveis baixos de testosterona, também é preciso ir no médico, né, para ver se é uma necessidade de fazer a reposição para não ter tantos efeitos negativos assim. E aí a gente tem um paradoxo da testosterona na síndrome de ovários policísticos, por quê? Explicando um pouco da síndrome de ovários policísticos, ela é uma disfunção ovulatória, então ela justamente ela vai ser ela pode ser caracterizada por três critérios, e desses três critérios, a gente só precisa ter dois. Então, vou falar desses três critérios. Então, a mulher, no caso, ela precisa ter disfunção ovulatória, então, ciclos menstruais regulares, prolongados, ou ausência de menstruação. O hiperandrogenismo, que ele pode ser tanto clínico, no caso, a pessoa pode ter acne, queda de cabelo, acúmulo de pelos, por exemplo, crescimento anormal de pelos, ou também pode ser comprovado de forma laboratorial, que no caso seria o aumento da testosterona total ou livre elevadas. Então, no caso da síndrome de ovários policísticos, muitas mulheres, por exemplo, têm a testosterona alta. E outro critério também que pode ser levado em consideração para fechar o diagnóstico são os ovários policísticos a ultrassom. Mas eu queria que vocês focassem nessa testosterona aqui total aumentada nas mulheres que têm isso. Por quê? A gente poderia pensar, por exemplo, a mulher tem testosterona aumentada. Aí eu penso, não, testosterona aumentada a testosterona maior no homem, né? Promove massa muscular, promove lipólise, isso vai ser bom. A mulher, por exemplo, vai ganhar mais massa muscular, ela vai ter controle disso. E a gente se pergunta, será que realmente elas apresentam aumento de massa muscular, aumento de lipólise, entre outros efeitos da testosterona em homens? E a resposta é que não. O excesso de andrógenos em mulheres, ele vai promover justamente o acúmulo de gordura visceral, resistência à insulina. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado em mulheres com síndrome de ovários policísticos, que é uma chance muito grande de ter, por exemplo, uma resistência à insulina. Então, isso demonstra que a resposta tecidual aos hormônios é sexualmente dismórfica e dependente do contexto fisiológico. Então a gente não pode colocar tudo na mesma caixinha. É a mesma testosterona. É a testosterona na mulher, é a testosterona no homem. E ela tem efeitos diferentes a depender do sexo. Então, por isso que é importante a gente considerar, né, ambos os sexos do desenho experimental, porque realmente não é como se pudesse colocar tudo numa caixinha. Então, aqui a gente tem um resumão do que eu falei. Aqui tem o do lado da mulher, do lado do homem, né? E aqui do lado da mulher. E aqui tudo que o metabolismo, o que os hormônios, né? E o que o sexo em si interfere no metabolismo. Então, por exemplo, homens, eles têm menores níveis circulantes de adiponectina, menores níveis circulantes de leptina, tem aumento de gordura visceral, menor gordura subcutânea, maior massa muscular, menor sensibilidade à insulina, também tem uma maior oxidação de glicose durante o exercício, que foi algo que eu não falei, mas é uma característica assim, muito presente, né? E uma maior oxidação de ácidos graxos livres em repouso. E já no caso da mulher,
ela já tem, por exemplo, menor gordura visceral, maior gordura subcutânea, menor massa muscular, tem uma maior sensibilidade à insulina, justamente por esse efeito protetor do estrogênio. Todas essas mudanças, né, todas essas características que tem tanto no homem quanto a mulher, elas vão acontecer, né, no período, por exemplo, que eles estiverem ainda com essa produção de estrogênio, de testosterona adequadas, mas, por exemplo, quando tem uma menopausa, uma andropausa, isso aqui já vai se reverter. Então, a gente já vai ter que começar a preocupar mais com doenças cardiometabólicas, problemas como obesidade, resistência insulínica, e tudo mais, como eu tinha falado anteriormente. Mas beleza, em que tudo isso interfere em necessidades alimentares e nutricionais? Porque no nome da palestra tinha nutrição. Então, o que que vai ter de nutrição aqui? Então, gente, isso interfere em muita coisa. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que interferem e que é importante da gente saber dessas diferenças. Então, por exemplo, na taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal ela é a quantidade mínima de energia que o organismo gasta em repouso absoluto para manter as funções vitais. Então, é basicamente a quantidade de calorias que você precisa para, sei lá, viver. Tipo assim, você ficar parado aqui, o seu corpo ele tá gastando energia. E a gente tem um cálculo para saber qual é essa energia que o corpo da gente gasta. E o que que acontece? Homens, eles apresentam uma maior taxa metabólica basal e, consequentemente, um maior gasto energético. Porque quando a gente já fala de gasto energético, aí a gente já fala da pessoa que tá ali vivendo, mas também que ela tá fazendo, por exemplo, uma atividade física, ela tá caminhando, ela tá sendo ativa fisicamente de alguma forma. E por que que tem essa maior necessidade, por exemplo, calórica, essa maior taxa metabólica basal, esse maior gasto energético? Justamente pela maior quantidade de massa muscular, que é uma coisa que acontece por conta da presença da testosterona. Então, aqui eu trouxe até um cálculo, né, considerando as mesmas condições para homens e mulheres. Então, pega um homem, pega uma mulher de idade 25 anos, 70 quilos, 1,70 de altura e o nível de atividade coloquei pouco ativo. Uhum. Ah, acho que foi o áudio aberto. Então a gente pega as Equilíbrio? mesmas. Gente, acho que tem algum áudio que está ativado. Acho que foi. Aí a gente pega as mesmas condições aqui para tanto para um homem quanto para uma mulher. Olha para vocês verem como que o homem ele precisa de mais calorias do que a mulher. Então aqui, o homem precisa de 2.678 calorias, enquanto a mulher de 2.297. Claro que tem algumas mudanças na gestação, porque a mulher ela vai precisar de mais calorias quando está na gestação. Mas olha para vocês verem como que é diferente. E por que que também é importante eu saber isso? Porque o processo de perda de peso também vai ser mais diferente entre homens e mulheres. Então, por exemplo, aqui o homem, ele precisa de mais calorias. E aí, gente, quando a gente vai fazer um plano alimentar, pra gente que é mulher dá até raiva, porque, nossa, dá pra colocar tanta comida no plano do homem e a mulher fica com um pouquinho assim. Então é uma coisa que a gente fica até frustrado. E o processo de perda de peso também é diferente. Então o homem normalmente ele vai ter uma facilidade maior para perder peso, porque a mulher ela já tende a estocar mais gordura justamente pela presença do estrogênio. Então é importante que a gente saiba dessas diferenças justamente para tratar cada indivíduo de uma forma individual, da forma que realmente é o corpo dele. E, por exemplo, na qualidade da alimentação, caso o indivíduo ele tenha alguma condição que favoreça a obesidade, resistência insulínica, risco cardiovascular, como é o caso da menopausa, da andropausa, quando tem síndrome de ovários policísticos, quando tem baixa hormonal de estrogênio, testosterona, é necessário uma atenção especial quanto à qualidade de alimentação. E claro, gente, alimentação saudável precisa para todas as pessoas. Mas nesses casos, onde a gente tem esse risco cardiometabólico maior, é preciso que a gente tenha uma atenção redobrada. Então, por exemplo, é importante evitar alimentos muito calóricos, ultraprocessados, reduzir gorduras saturadas, açúcares refinados, priorizar alimentações de baixo impacto glicêmico, uma refeição que tenha muita fibra, mais proteína magra, gorduras saudáveis, justamente para manter tanta energia, mais quanto a saciedade, promover a saúde daquele indivíduo. E algumas peculiaridades aqui no caso das mulheres, no caso da menopausa. As mulheres em pré-menopausa, no caso, mulheres em idade fértil,
Devido ao ciclo menstrual, a necessidade de ferro, ela é superior ao dos homens. Então, por exemplo, normalmente as mulheres elas precisam de 18 miligramas de ferro por dia, enquanto homens precisam de uma quantidade menor. Então, por exemplo, questão de pesquisa de anemia, tem que ter tanto em homem quanto mulher, mas mulher realmente a gente tem que ter uma preocupação até maior, justamente por conta dessa necessidade maior de ferro, dessa perda do sangue pelo ciclo menstrual. Então, é algo que a gente tem que preocupar mais. E mulheres após a menopausa, elas atingem um pico de massa óssea menor que os homens. E elas sofrem uma perda acelerada justamente pela menor presença do estrogênio. Então, por exemplo, é claro que eu preciso me preocupar, por exemplo, com osteoporose, tanto em homem quanto mulher. Mas as mulheres após a menopausa, a gente precisa ter uma maior atenção, né, nos consumos de cálcio e vitamina D, porque justamente vai interferir numa maior saúde óssea. Então, aqui eu trouxe algumas conclusões e reflexões. O sexo biológico ele é um determinante importante no metabolismo e da nutrição e vai influenciar a adiposidade, o metabolismo da glicose, a ação da insulina, a massa muscular e gasto energético. Os hormônios gonadais, eles modulam o risco cardiometabólico de forma sexo específica, com efeito protetor do estrogênio e ações dependentes do contexto da testosterona. A menopausa, ela vai representar uma transição metabólica crítica, na qual a queda do estrogênio favorece o aumento de gordura visceral, resistência à insulina e maior risco cardiometabólico. O efeito dos hormônios é dependente do sexo e do contexto fisiológico. Então, por exemplo, o hiperandrogenismo, que é a alta, né, de testosterona na síndrome de ovários policísticos, não reproduz efeitos metabólicos observados em homens. E as respostas metabólicas, intervenções nutricionais, elas vão diferir entre homens e mulheres ao longo da vida, especialmente em fases como ciclo menstrual, menopausa e condições como síndrome de ovários policísticos. E tudo isso, gente, eu chego para falar aqui, né, para finalizar com isso aqui. As respostas às intervenções nutricionais, terapêuticas, elas não são universais, porque o corpo do homem, o corpo da mulher, o corpo né, do macho, da fêmea, é diferente, né, funciona de uma forma diferente. E por isso torna indispensável a inclusão de ambos os sexos e das diferentes fases da vida no desenho experimental, justamente para que aquilo que eu falei lá no início, toda pesquisa a gente tem que fazer ela, mas sempre visando que aquilo vai ter que contribuir para o bem-estar, por exemplo, da população. E para contribuir com isso, a gente precisa ver a população da forma como ela é, não formada apenas de homens, mas também, né, de mulheres, né? E realmente isso é importante para que a gente consiga é, promover esse bem-estar, que é realmente o principal, né, objetivo aí da pesquisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição para responder.